Sente. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema das quartas-feiras, do nosso CREA. Nós estamos numa série de mensagens sobre o livro do Êxodo, falando sobre propósitos, e hoje eu quero dar continuidade à mensagem que eu terminei na quarta-feira passada. Nós falamos sobre as propostas de Faraó para que o povo de Deus não deixasse a terra do Egito. Hoje eu quero concluir essa primeira etapa, Nós já viemos falando desde o nascimento de Moisés, como nasceu, como viveu, o que aconteceu, e toda a quarta nós falamos de um propósito. Hoje eu quero mostrar para vocês algo que por vezes é um propósito de Deus, mas que trazem ao nosso coração um lugar de intranquilidade. Tem coisa que Deus faz, querido, que a gente nunca vai compreender. Até por isso que o próprio Deus diz assim, que os pensamentos dele são maiores do que o nosso. Ele mesmo diz que os caminhos dele são mais altos do que os nossos caminhos. E se isso é verdade, tudo que a gente pensa e tudo que a gente faz, acredita estar fazendo, para que ande no caminho dele, a gente pode estar errando. Portanto, a gente precisa colocar-se num ambiente da fé. E é sobre isso que eu quero ler com vocês, Êxodo, capítulo de número 13, versículo de número 17, e nós vamos andando no meio desse caminho, algumas lições que o texto vai nos mostrando. Amém? Você achou? Sim ou não? Vamos lá? Está com a sua Bíblia aberta? Aquele que gosta de fazer a sua anotação, faça, mas vamos caminhar nesse propósito. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo de Deus, ou deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Mas fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. E armado, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus os visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta. Olha que coisa extraordinária. O texto começa contando para nós, e esse é o caminho que a gente vai fazer para entender de propósito. O texto começa a dizer que foi Deus quem tirou o povo do Egito. Olha o versículo 17. E aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, ou seja, o que Deus acabou de fazer aqui foi a última praga, a praga da morte dos primogênitos. Lembra que nós falamos quarta-feira passada? Era sobre aquilo. Deus tinha um propósito, e o propósito não era ficar ninguém na terra do Egito. Lembra do início? A Bíblia diz assim que Deus ouviu a oração do povo, desceu para os livrar da terra do Egito e os levar para uma terra que mana leite e mel, uma terra de delícias. Amém? Vou dizer de novo, qual o propósito de Deus? Tirar o povo do Egito e os levar para uma terra que mana leite e mel. Este é o propósito. Só que eu disse aqui na quarta-feira passada
que o propósito de Deus, ele mostra de onde você está, para onde ele te levará, mas não te diz como ele fará. Com todos nós que estamos aqui, Deus um dia pode ter visitado a cada um de nós particularmente e ter soprado a sua palavra de promessa. Para alguns ele disse: e te levantarei. Para outros ele pode ter dito: honrarei o teu nome. Para outros ele pode ter dito: ampliarei o seu chamado, te darei ministério, alargarei o meu chamado na sua vida. Nós podemos ter recebido de diversas formas a palavra de profecia. O fato é que para nenhum de nós Deus contou o que aconteceria até que a promessa se cumprisse. Isto faz com que apenas nós andemos por fé. É o que nos faz caminhar na proposta que foi estabelecida por Deus, no propósito estabelecido por Deus. Por quê? Porque ele vem num ar de certeza do lugar chegado, mas de nenhuma garantia absoluta de que será uma caminhada tranquila. Pelo contrário, todos nós sabemos que Deus não trabalha com tranquilidade. Alguém aqui, depois que aceitou Jesus, tem uma vida tranquila? Se você tiver uma vida tranquila, eu quero te chamar para a gente ter uma conversa e eu te dividir pelo menos uns 30 problemas que eu tenho, né? Porque aí você fica conturbado, assim, perturbado, igual eu. Por quê? Porque Deus não chamou-nos para a tranquilidade, mas Deus nos deu uma garantia. E qual garantia Ele nos deu? Que embora nós não tenhamos tranquilidade, nós podemos ter uma certeza: Ele nos concederá paz. É isso. Aleluia. Paz. É a certeza de que mesmo em tempos de guerra, Ele virá ao nosso socorro, Ele nos ajudará, Ele aliviará a nossa alma, Ele responderá ao nosso clamor, Ele trará tranquilidade para a nossa caminhada, mesmo que seja em tempos de guerra. Bom, se essa é uma verdade, olha o que Deus está fazendo com esse povo. Qual o propósito, lembra? É tirar o povo da terra do Egito e levar o povo para a terra que mana leite. É tirar o povo da terra do Egito e levar o povo para a terra da promessa. Então vamos lá, é fazer o quê? Qual o propósito de Deus? Amém? Então a proposta é essa: eu vou arrancar vocês da terra do Egito e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Então vão partir em retirada. O faraó não vai deixando, vai fazendo proposta. Eu disse aqui na quarta-feira: tome cuidado com as propostas de faraó. Por quê? Porque o único intuito de faraó é fazer você abandonar as promessas, aquilo que Deus tem de propósito com a tua vida. Portanto, não troque propósito por promessa. Amém? Amém? Eu gosto dessa expressão. Eu até gravei um vídeo na época da política, porque na política acontece muito isso. Tem muita gente que tem propósito, mas troca o propósito por uma promessa, por uma proposta. Tem gente que aproveita, sabe? Você é muito conhecido, querido. Vão lá, sai candidato. E ele não tem propósito nenhum de ser político. Mas por conta de uma proposta, ele acaba cedendo. E quantos homens que a gente já ouviu fazer muitas coisas de Deus. Tem um deputado, hoje no Brasil, deputado federal, que ele foi o homem que eu mais vi, que mais orou para que pessoas que estavam em cadeiras de roda pudessem ser curadas. Hoje ele é o deputado que mais doa cadeira de roda. Eu me pergunto, será que ele se perdeu aonde? Um homem que orava tanto para a cura, hoje que prega pouco sobre cura, mas que ajuda muita gente enferma. Eu fico me perguntando, será que a gente não faz isso na nossa história? Olha o que o texto diz. E aconteceu que, vindo a última praga da mortandade dos primogênitos, deixou o faraó sair o povo. E aí o texto diz assim: Deus não os levou
pelo caminho dos filisteus, que estava mais perto. Se Deus não os levou para o caminho mais perto, significa que Deus levou pelo caminho? Vocês estão aqui, gente? Se Deus não conduziu pelo caminho mais perto, é porque Deus conduziu o povo pelo caminho. E tem uma coisa extraordinária, já prestou atenção nisso? Que a obra de Deus, ela é feita pelos caminhos de Deus e não pelos caminhos dos homens. Porque a gente, como homem, a gente gosta de um atalho. A gente gosta de cortar um caminho. A gente gosta de abreviar o percurso. Mas Deus estava dizendo que até no propósito dele não tem brevidade de caminho, não tem atalho, não tem mecanismos, não tem jeitinho. No propósito de Deus, ainda que seja Ele guiando, Ele sempre vai dar um caminho mais longo. Não adianta a gente espernear dizendo: Deus, mas estava tão pertinho, Deus estava tão próximo, Deus parecia tão pronto. E Deus vai olhar para mim, para você, dizendo: parecia pronto, estava tão perto, mas ainda não era para você. Eu preciso que você seja preparado para alcançar o lugar certo, no tempo certo. Então deixa eu te dizer uma coisa, querido: não se desespere em alcançar rapidamente aquilo que Deus prometeu para você. Todo aquele que tem pressa nas coisas de Deus não vive as coisas de Deus. Por quê? Porque no propósito de Deus existe uma coisa chamada processo. E quem acelera processo corre o risco de ver todo o procedimento quebrado nas suas mãos, como fez o oleiro com o vaso de barro, sabe? Vocês estão aqui? Então, ande no tempo de Deus. Amém? Aí diz assim, que não levou, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Tinha um propósito. Qual o propósito de Deus? Se eu levar esse povo pela terra dos filisteus, eles vão encontrar os filisteus, e os filisteus são homens de guerra. Se eu levar eles rapidamente, quando eles chegarem na beirada dos filisteus, eles vão ver a guerra, vão ficar com medo da guerra e vão querer voltar para o Egito. Então Deus, na sua sabedoria, só que Deus contou isso para Moisés? Não. Deus vai te contar o que Ele está fazendo no seu caminho? Deus não precisa te contar todo o caminho. Você precisa apenas saber que Ele está te guiando para um lugar de promessa. Amém? Eu queria perguntar aqui: quem ainda tem promessa de Deus para se cumprir? Então preste atenção, se você tem promessa de Deus para cumprir na sua vida, fique tranquilo, ainda que o caminho pareça longo, Deus está te preparando para que quando você chegar, não fique com medo de onde Ele vai te colocar, desista da promessa e volte atrás na vida que tinha. Deus está te forjando para um lugar maior, para tempos melhores e para lugares especiais da parte dEle na sua vida. Então, calma. Para que pressa? Para que pressa? Ah, pastor, porque eu quero casar. Já viu gente desesperada para casar? Os desesperados para casar, você fala assim: para que isso, querido? Não, pastor, porque eu já estou fazendo 28, eu entendo o desespero. 28 anos, 29, não casei. Temos fazendo 45, não casei. E aí, pastor, está acabando. E vai. Deixa eu te falar uma coisa. Aí, tem sempre uma fase de quem não casou ainda, que já está passando, ficando mais maduro. Pastor, é que se eu não casar agora, eu vou ficar encalhado. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Encalhado não é quem não casa. Encalhado é quem casa errado. Esse está encalhado. Porque aí, querido, depois que abraçou o casamento errado, vou te contar uma coisa: pensa no encalho, pensa num negócio difícil. Então, espera o tempo, calma, vai dar certo. Mas assim, calma, vai dar certo, mas também não precisa
O que você faz, pastor? Estou querendo casar. E assim, não aparece ninguém. Deixa eu dar um conselho, querido. Não vai aparecer. Se você não for atrás, não procurar, não olhar, né? E dá seus pulos também, né? Tem gente que só quer, pastor, estou esperando a prometida. Como que você está esperando? Estou orando toda a madrugada. Não adianta você orar na madrugada, né? E não tomar uma atitude. Sabe, a gente tem que ensinar as moças que querem casar. Porque tem uns homens que é mais parado, querido. Tem uns homens que é mais parado. Tem uns homens que vai. Você vai olhar para eles assim e esperar que eles avançam e eles não vão. Tem uns que é mais parado do que bicho preguiça de patinete, né? Imagina, já viu? Eles não vão, querido, eles não vão. E aí eu vou dar um conselho para as moças que acham um rapaz, porque ele é bom. Às vezes ele é bom, ele é honesto, trabalhador, mas é parado. Ele não faz o seguinte: senta perto dele no culto, né? Senta perto dele, levanta os braços, diga lindo, lindo, lindo. Vê se ele, sabe, vê se ele percebe alguma coisa, né? Então, às vezes é um mecanismo. A gente precisa. Eu estou dizendo para a gente esperar o tempo, mas a gente precisa olhar para o propósito. Deus me chamou para uma família. Deus me chamou para constituir a minha casa. Deus prometeu isso para mim. E se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então Deus espera que nós tomemos decisões corretas. E uma das decisões corretas é ouvir a voz. Ele sabe o porquê não deixa, Ele sabe o porquê deixa. Ele sabe por que faz. E por vezes Ele diz, espera. Porque Ele sabe que a gente não vai suportar a guerra se a gente avançar. E olha o que diz o texto. O texto diz assim, que esse povo não se arrependa. Então fez o povo rodear pelo caminho do deserto do mar. E armados, os filhos de Israel subiram à terra do Egito. O povo está saindo. Agora preste atenção. Levaram os ossos de José, subiram e partiram de Sucote, acamparam-se em Etã. O povo está saindo. O povo está saindo. E saindo o povo da terra do Egito, cumprindo o propósito de Deus. Olha o que o texto diz. Que esse povo vai então por um caminho. E eles param à entrada do deserto. Aí diz assim: e o Senhor ia adiante deles de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite, uma coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Pastor, qual o tamanho dessa caminhada? Há lugares que dizem que é 12 quilômetros, outros vão dizer que são 30 quilômetros. Eu não sei. Que seja 15 quilômetros. Eu te pergunto, quanto tempo demora para andar de dia e de noite 15 quilômetros? É o dia inteiro andando. Não é parando. É um espaço curto. Não é uma distância longa. Mas o texto diz que eles andaram de dia e andaram de noite. É por isso que Deus colocou uma nuvem e uma coluna de fogo para os guiar, para os guardar, para que eles não parassem de andar. Eu vou dizer de novo, qual é o propósito de Deus? É que o povo não pare de andar. Vou dizer de novo para você, é que o povo não pare de andar. Ande de dia, ande de noite. Pastor, mas a distância é curta. Andar de dia e andar de noite é muito rápido para cumprir o propósito que Deus estabeleceu. É rápido, mas eu preciso te dizer uma coisa: não é simplesmente uma pessoa, é uma multidão que está saindo do Egito. O que isso tem a ver? É que Deus está dizendo: eu vou alongar o tempo, o prazo, não o percurso. O percurso continua pequeno, o prazo para cumprir o percurso é que vai ser longo.
Deixa eu tentar explicar isso para você. Era como se eu dissesse para você: quanto você consegue andar por dia? E você pudesse dizer: pastor, eu ando 1,5 km por dia, é o meu limite, não consigo andar mais do que isso. Então eu dissesse para você: 1,5 km por dia. Se eu te desse 10 dias, você andaria 15 quilômetros. Então vou fazer o seguinte: para cumprir essa mesma etapa, eu vou te dar 30 dias. Ou seja, o percurso é o mesmo, o lugar é o mesmo, apenas o tempo para se cumprir a caminhada do percurso é que foi alongada. O que isso tem a ver? O que isso explica para mim e para você? É que Deus estava dizendo para aquele povo: olha, fique tranquilo, porque o que eu vou fazer, eu alongo o tempo, porque eu vou tirar tudo do Egito. Nada que for seu vai ficar no Egito, ainda que demore um pouco mais de tempo, ainda que seja necessário alongar o tempo da libertação, mas eu vou te dizer: vai acontecer. Eu vou tirar tudo que eu te fiz de promessa da terra do Egito. Eu não sei se você já entendeu o que eu vim pregar essa noite para você, mas há uma palavra queimando no meu cerne, queimando no meu espírito, para dizer a alguém: fique tranquilo, Deus vai alongar o tempo para que tudo que é seu saia da terra da opressão. A sua casa vai sair, a sua família vai sair, os seus filhos vão sair, o seu marido, a sua esposa vão sair. Ah, pastor, mas faz tanto tempo. Deus está alongando o tempo para tirar tudo de lá. Há uma promessa guardada, e Deus está dizendo: eu vou dar uma coluna, eu vou dar uma nuvem, para que vocês caminhem de dia e de noite, de dia e de noite. Só não pare de caminhar. Eu preciso dizer isso para alguém, querido, porque no meio das tempestades, das saídas que Deus propõe para nós, nós temos uma grande dificuldade. A gente quer sempre resguardar o nosso caminho. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que é a melhor decisão? Será que é o melhor caminho? Mas era tão mais fácil se fosse. Era tão mais fácil algumas coisas na minha vida se fosse do meu jeito? Era ou não era? Se fosse do nosso jeito, a gente tinha resolvido tão mais fácil. Mas o problema é que não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Só que a gente não sabe o que vai enfrentar se fosse do nosso jeito. Mas Deus sabe que a gente não suporta enfrentar se for do nosso jeito. Eu acho tão extraordinário Deus. A gente não sabe por que tem que ser do jeito dele, mas Ele sabe que se for do nosso jeito, a gente não suporta. Então Ele aplaca o jeito dele, para a gente andar no tempo que parece ser muito mais longo. Mas Ele diz: ainda que seja longo, ainda que seja maior, sou eu que vou cuidar. Só não para de caminhar. Você podia guardar essa palavra? Só não para de caminhar. Esse sempre foi o problema daquele povo saindo do Egito. Eles tinham muita dificuldade de caminho. Abre-se o capítulo de número 15, o capítulo de número 14. E quando abre o 14, ele abre então debaixo de uma nova dinâmica. Deus visita agora Moisés e diz assim: Moisés, vocês estão andando pelo caminho? Eu já pus vocês num caminho mais longo, mas vamos fazer o seguinte: eu quero que você volte. Eu quero que você... Teve tempo na sua vida que Deus te fez retroceder por algo que você já tinha avançado? Não, gente, tem hora que eu acho que Deus está de brincadeira com a gente. Tem hora que eu falo assim: Deus, não é possível. Senhor, isso aqui eu já tinha, já tinha passado. Eu fico pensando que nessa ordem aqui devia ter uns meninos. Porque menino é o tal negócio, né? É aqui a estrada, é 15 quilômetros. E já sai correndo na frente. É ou não é? Já foi com o menino na padaria? Na hora que ele sabe o caminho, querido,
Ele te deixa aqui, quando você chega lá ele já pediu a bala. É ou não é? Eu fico pensando que aqui tá a mesma coisa. Os meninos, ó. Aí quando tá chegando lá na frente, Deus diz: bora voltar. Caminho não é esse não. Ah, gente, isso dá um desespero na alma da gente, porque parecia tão certo. Era até Deus que tinha falado que não era para andar por aquele caminho. Ele até mostrou um novo caminho, mas de repente ele diz: bora voltar. A gente parecia tão tranquilo sobre aquilo que tinha decidido, e Deus disse: não, bora. Acampe em Baherote, em Baal-Zephon, na região de Migdal. Só que tem um propósito. Aonde eu mandar você acampar, ainda que pareça retrocesso, acampe, porque é nesse lugar que Ele vai treinar a tua fé. Pastor, parece retrocesso. Não, é treinamento de fé. Repete comigo: treinamento da minha fé. Deus quer treinar a sua fé. Como? Te colocando em desespero. Ah, para de graça. Deus faz isso? Faz. O teu desespero não desespera a Deus. Primeiro que você precisa saber disso. O seu desespero não desespera a Deus. Deus está lá, ó, sossegadão. Você pode arrancar tufo de cabelo, os cabelos brancos dele não caem. Você viu que Deus não é careca? Não perde nada, querido. Sossegado. Ó, desde quando João escreveu que os cabelos deles são brancos, e até hoje, quando a gente chegar lá, 2000 anos, a cabeleira dele está lá. Se desesperou? Nem um fio. Nem um fio. Mas eu me desespero, não desespera? A gente se desespera. Olha o que Deus faz para mostrar o desespero e colocar o povo no meio do caminho. Ele diz: acampa em Baherote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Voltaram, acamparam. Aonde? Olha aqui, Deus está dizendo: tem um propósito em te fazer assentar nesse lugar. Eu vou te dar um grande livro. Eles tinham ciência de que Deus faria algo, sim ou não? Sim. Você tem ciência de que Deus vai fazer algo a teu respeito, sim ou não? E por que a gente desespera? Se a gente tem certeza de que Deus vai fazer algo, por que a gente desespera, Maltivo? Esse povo ouviu Deus dizer: não acampe, eu vou endurecer o coração de Faraó. Ele vai achar que vocês estão andando perdido aqui no meio do caminho, então eu vou colocar ele para perseguir vocês. E fique tranquilo, eu vou ser glorificado, vou dar um grande livramento. Querido, é para você dormir sossegado debaixo de uma palavra dessa. Mas foi isso que aconteceu com aquele povo? Não. Por que não foi? Porque acontecendo, isso é Deus falando. Entre Deus falar e a realidade da circunstância são duas coisas distintas. Duas coisas distintas. Uma coisa é aquilo que a gente ouve de Deus, outra coisa é aquilo que a gente vive. São duas coisas distintas. É por isso que eu disse no início que se a gente não viver pelo Espírito e viver pela circunstância, irmão, a gente desespera. Porque ele disse: vou fazer. Olha o versículo de número 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó
e de seus servos contra o povo, disseram: por que fizemos isto, havendo deixado ir Israel, para que não nos sirva? Aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Paiarote, diante de Baal-Zefon. Aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso? Faz-nos sair do Egito, fazendo-nos sair do Egito. Não é esta a palavra que te falamos do Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais tornarás a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O que está acontecendo? É que Deus disse o que faria, mas quando aconteceu o que Deus disse que aconteceria, aquele povo entrou em desespero. Qual desespero? Deus conduziu esse povo para um lugar. Eu disse aqui, essa região é uma região de montanha. Qual montanha? Montanha de um lado, montanha de outro. Na frente, o mar. Atrás, o deserto. Montanha de um lado, montanha de um outro. É um vale. Montanha de um lado, montanha de outro. Na frente, o mar. Atrás, o deserto. É por isso que eles chamam esse caminho de beco sem saída. Por quê? Porque não tem como sair. Fechou. É o último lugar. Deus pôs o povo acampado num beco sem saída. E fez o quê? Fez o coração de Faraó se endurecer e perseguir com todos os seus carros, com todos os seus cavaleiros, com todos os seus soldados. E no meio desse caminho, pôs o que no povo? Um temor. Qual o temor? O medo. Medo do quê? Medo da morte, medo da intranquilidade, medo de ter tomado decisões erradas. Deus disse: saia. E eles estão saindo. Deus disse: saia, mas guarde o teu pé. Fique no lugar que eu quero para você. E nesse lugar que eu quero para você, eu vou te dar um grande livramento. Eu vou te dar um grande livramento. E no lugar do grande livramento vai acontecer o seu maior medo, a sua maior dúvida e a sua maior incerteza. Deixa eu soprar isso para o coração de alguém. Todas as vezes que Deus resolver te movimentar geograficamente, o primeiro lugar que Ele vai te colocar é um lugar aonde você vai ter mais medo, mais insegurança, mais intranquilidade. Mas tenha certeza, Deus está dizendo em alto e bom som, mesmo que pareça intranquilo, mesmo que pareça ser um tempo insensato, ainda que pareça um momento que você não compreende, descanse a tua alma. Deus tem nesse lugar um grande livramento para a tua vida, um grande livramento para a tua casa, um grande mover sobre os teus, um grande manifestar da bondade dele sobre a sua vida. Pastor, mas eu não entendo. E não é para você entender, é apenas para você obedecer. O povo vai dizer então: por que clamas? O povo vai dizer: Moisés, o negócio está acontecendo, estão nos perseguindo, querem nos matar. Moisés vai falar com Deus. Deus responde o quê? Por que clamas a mim? Qual era a palavra que eu tinha dito para vocês lá atrás? Apenas
Apenas, lembra do povo? Era para ficar de dia e de noite, mas não parar de ir. A coluna estava lá, a nuvem estava lá, e Deus só tinha uma palavra: não parar de ir, não para de andar. Aí ele diz aos filhos de Israel que: e tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Você prestou atenção nessa leitura? Faz o quê? Levanta a tua e estende a tua. Deus falou para ele: toca no mar. Então ele não bateu com o cajado no mar? Não. Sim ou não? Não, foi ou não foi? Moisés nunca fendeu o mar com o cajado. A ordem de Deus é: levanta o cajado, estende e diga ao povo que: pastor, faz 20 anos que eu canto o hino. Que Moisés tocou, não tocou. Mas e o hino? Está errado, isso você cantou errado, o problema é seu. O que ele mandou fazer? Levanta o cajado e estende porque não é do que você faz, é do quanto você crê, é do quanto você proclama, é do quanto você põe o teu coração em Deus, confiando de que Ele é poderoso, independente das armas que você carrega na sua mão. Quem vai abrir o caminho não é você, quem vai dar uma nova direção não é você, você apenas vai cumprir um propósito que Deus estabeleceu através de você. Então ele estendeu a mão, levantou a mão e disse ao povo: marche, caminhe. Olha comigo 19, para a gente adiantar um tempinho. Olha 19. Assim que ele liberou uma palavra, o anjo de Deus, que ia... Onde estava o anjo? O anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia para... Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs. Pensa do que é isso, querido. 30 dias o anjo está na frente. Deus vai na frente, abrindo o caminho, tirando as correntes, quebrando os espinhos. É ou não é? Já cantou isso? O problema é quando o anjo vai para trás e te deixa sozinho na frente. Porque quando a gente canta que ele vai na frente, abrindo o caminho, tudo legal. Imagina, Daniel, fica tranquilo, vou na sua frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém vai fechar. Você está dizendo: uau, maravilha, terra boa, Deus passou na minha frente, estou pisando em terra tranquila. Só que chega um ponto da minha história e da tua história que Deus quer testar a minha e a tua fé. E o que ele faz com o anjo? Ele faz o que com a coluna de fogo que sempre te guiou? Porque agora não é mais ele te guiando, é você confiando. Não, eu vou dizer de novo para alguém: não é mais ele abrindo o teu caminho, é você acreditando que o caminho está pronto, de que ele já pôs, de que ele já entrou, de que ele já operou, de que ele já está, e você tem apenas uma ordem: pisar, ainda que pareça impossível pisar naquele lugar. Tem hora que eu fico pensando assim: se fosse eu, querido, eu parti em retirada. Você está doido? Eu corri atrás do anjo. Ele andou comigo até aqui, até agora. De repente o bichão foi lá para trás. Eu vou atrás dele. Mas a ordem de Deus é:
Existem tempos na minha história e na tua história que parece ser tudo ser caminho de Deus abrindo. De repente, desaparece. O que eu faço nessa hora, pastor? Continuo caminhando no lugar que Deus me colocou. Ele está lá, Ele está falando. Aí diz assim: e entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Tinha um propósito, ele ir para trás. Qual o propósito? Clarear o seu caminho e atrapalhar o caminho do seu adversário. Eu vou dizer de novo para você: existem coisas que Deus faz na minha e na tua vida, querido, que a gente acha que Deus está nos deixando. Deus está nos guardando. Eu vou dizer para alguém que entrou aqui hoje perguntando: Deus, parece que o Senhor saiu, não me responde mais. Deus está dizendo: não, eu ainda estou na tua retaguarda, te guardando. Porque se você, da maneira que está, continuasse caminhando logo, você perderia a guerra, você perderia o caminho, você perderia o propósito. Mas eu resolvi te deixar de frente, para que os teus passos continuem confiando somente na palavra que eu já liberei. Mas eu estou na tua retaguarda, não permitindo que mal nenhum te toque, que praga alguma chega na tua casa. Eu vou dizer para alguém que está aqui na noite de hoje: Deus vai guardar a tua casa, a tua família, o teu lar, os teus. Não chegará praga alguma, mal nenhum tocará em você. Deus está te guardando, Deus está te protegendo, Deus está com mãos fortes sobre a sua vida. Ele guarda, protege. A Bíblia diz assim então, que Moisés estendeu a mão e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se seco e as águas foram partidas. Sabe o que significa um vento oriental? É que Moisés estava aqui, o mar estava aqui. E quando ele diz que fez soprar um vento oriental, não é um vento daqui para lá, é um vento de lá. O milagre está sendo feito, mas Moisés não está vendo o milagre acontecer. Moisés tem uma palavra: vou abrir. Mas ele vê abrir? Não. Quando ele vê, já está aberto. Deixa eu dizer uma coisa para alguém que entrou aqui. O que Deus vai fazer na sua vida, querido, Ele não precisa dar sinais de que está fazendo. Ele já começou com o vento oriental. Ele já começou a mover de uma maneira diferente. Ele já está trabalhando. Embora os seus olhos não estejam enxergando, Ele já está soprando de lá para cá. E quando bater nos seus olhos, você vai olhar: mas como pode? Aí Deus vai dizer: eu sou um Deus que não tem atalho, mas crio caminhos. Por isso que aquele povo não andou pelo atalho que queria, mas pelo caminho que Deus havia dado. É por isso que eu preciso dizer para você: não percorra atalho, ande pelo caminho. E o vento forte soprou. Aí diz o texto: e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. Em seco. E as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram e entraram atrás. E entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel. Porque o Senhor, por eles, peleja contra nós. Uau! Quem disse isso?
Faraó, seus carros e seus cavaleiros, todo o exército de Faraó. Pastor, não estou entendendo nada agora. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus abriu um caminho para o povo dele passar. Depois que o povo dele passou, atravessou, o Egito veio atrás, porque o caminho está aberto. Mas lembra de onde abriu o caminho? De lá para cá, do Oriente para o Ocidente, ao inverso. E eles atravessaram e passaram. Mas quando o Egito foi passar, no meio do caminho, Deus trouxe dificuldade. Os carros ficaram desgovernados, os cavalos perderam o seu controle, começaram então a ter dificuldade na travessia. E então, no meio do caminho, disseram: fujamos de Israel. Eu preciso terminar dizendo exatamente isso que eu vim dizer aqui essa noite. Terminando essa palavra para alguém que entrou aqui com um turbilhão de dúvida. Eu preciso dizer para você que tudo que Deus está fazendo tem apenas um propósito. Preste atenção. O caminho que Ele abriu era um caminho surpreendente. A direção de andar no deserto era uma direção surpreendente. O fato de acampar em Pi-Hahirote, numa região, num beco sem saída, foi uma decisão surpreendente. O fato de tirar o anjo da frente, colocar para trás, a coluna da frente, colocar para trás, foi uma decisão surpreendente. O mar se abrir do Oriente para o Ocidente surpreendeu todo mundo que esperava não existir naquele lugar um outro caminho. Deus surpreendeu. Mas quando Deus coloca o povo para passar a mesma coisa que o povo de Deus já passou, Deus põe um embaraço. E quando põe embaraço, é o próprio adversário que diz: o que nós viemos fazer? Lutar contra eles. Eu preciso dizer uma coisa para você. Se você continuar caminhando por fé, Deus confundirá o teu adversário. Deus está criando uma confusão no adversário da vossa alma. Eu preciso dizer isso porque isso queimou no meu coração hoje o dia inteiro. Se de tudo que eu preguei aqui, se você guardar apenas esse pedaço, eu quero que você guarde isso. Pastor, eu não estou entendendo. Não precisa entender, apenas creia que Deus sabe o quanto o adversário está tentando tragar a tua vida, tragar o teu propósito, tragar o teu chamado, tragar a tua fidelidade para com o Senhor, tragar a tua alegria, tragar a tua esperança, dizer que você não pode, de que você não tem, de que você não alcança, de que isso não é para você, de que você não vai viver um tempo de alegria, um tempo de paz, um tempo de felicidade. Dizer para você que os teus projetos, que os propósitos de Deus não servem para a tua vida. Deus toma a minha boca para dizer a alguém que crê e pode levantar a tua mão para o céu. Eu preciso dizer algo que queima a minha alma. Deus está usando a circunstância atual para confundir o seu adversário, para que quando você passe do lado de lá, ele diga: ah, meu Deus, como o Senhor ajudou a eles, como o Senhor pelejou por ele. Escute o que eu vou te dizer, querido. Este embaraço, este enrosco, esse caminho tortuoso, esse lugar que você tem pisado, parecendo tão inseguro, é apenas Deus. É apenas Deus dizendo: eu conheço o vosso adversário. Mas hoje eu quero trabalhar para que ele nunca mais volte a colocar este problema sobre a sua vida. Existem coisas que vão ser totalmente arrancadas da minha história e da tua. Existem circunstâncias que Deus vai aplacar definitivamente. Existem circunstâncias de lutas que o Senhor tirará do nosso meio definitivamente. Mas para que Ele faça isso, essa circunstância, esse receio, esse medo, esse mar tempestuoso, essa insegurança, essa incerteza, essa proximidade
da morte, ela é necessária. Não para que você desista, mas para que você em Deus continue caminhando. Este será o teu grande refúgio no Senhor. Pastor, como eu faço? Apenas continue caminhando. Apenas continue caminhando. Pastor, mas eu não estou entendendo nada. Se levante e caminhe no Senhor. Pastor, mas eu não estou compreendendo. Se levante e caminhe no Senhor. Pastor, mas está tudo confuso. Se levante mais um dia, caminhe no Senhor. Pastor, mas está um beco sem saída. Se levante e continue caminhando. Pastor, mas parece que não haverá mais solução. Se levante e continue caminhando no Senhor. Pastor, mas parece que tudo ao meu redor vai dar em ruína. Deus toma a minha boca para dizer a você: se levante e continue caminhando no Senhor. Por quê? Porque é aí que o teu propósito se cumprirá. Se existe um propósito de Deus, se existe uma verdade estabelecida em Deus, em você, é porque Deus está te chamando para esse lugar. E é você que precisa acreditar. Portanto, é você que precisa se levantar. Deus já disse: vou fazer. Deus já disse: vou te dar. Deus já disse: vou alargar. Deus já disse: vou ampliar. Deus já disse: vou sarar. Deus já disse: vou curar. Deus já disse: vou libertar. Deus já disse: vou transformar. Deus já disse: vou te dar. Deus já disse: vou arrancar. Deus já disse tanta coisa. Mas Ele precisa te colocar no caminho dele. E não tem nada na vida que nos coloque mais no caminho de Deus do que as incertezas do amanhã. Porque se a gente andar com certeza, querido, a gente anda tranquilão, está tudo certinho. É ou não é? Tudo certinho. Tudo. Aí a gente começa a dizer: nem sei se eu estou fazendo isso porque Deus mandou, ou se eu estou fazendo isso porque eu estou acostumado a fazer. Tem muita coisa que a gente faz no automático em Deus. Tem oração que a gente já faz no automático, até entrar na crise. Aí do automático a gente passa para o essencial. Tem coisa que a gente agradece todo dia. Tem coisa que a gente pede sem precisar pedir. Tem coisa que era para a gente agradecer, mas está tão acostumado a pedir que a gente fica pedindo. Só que quando a gente olha para tudo isso, fica uma pergunta: o que Deus está fazendo nesse tempo? Sou eu ou é o próprio Deus me movimentando? E a gente sabe que quando tudo vai bem, a gente até fala com Deus, mas vive no automático. Aí Deus disse: vou te arrancar de um lugar, vou te levar para um lugar de promessa, mas vou ter que mexer contigo primeiro. Toda a movimentação geográfica de Deus, ela vai exigir de você um esforço a mais, uma dedicação a mais. Ela vai exigir de você uma entrega maior em Deus. Ela vai exigir de você uma renúncia maior. Mas embora tudo pareça contrário, eu sinto pela voz do Espírito como uma palavra profética aqui. Literalmente Deus está falando em profecia aqui. E o que o Senhor está dizendo é literalmente isso: vai exigir de você um pouco mais. Mas fique tranquilo, porque aonde eu te levo, eu movimento tudo. Parece que tudo fica uma bagunça, mas descansa, porque há novos caminhos sendo abertos sobre a sua vida. Há novas promessas sendo abertas sobre você. Há novos propósitos a serem construídos em você. Há novas direções de Deus sendo estabelecidas em você. Eu vim dizer no final da série Propósito que Deus sabe realizar
caminhos novos em todos aqueles que aceitam seus novos propósitos. Deus não poderia te mover de outra maneira, porque se não fosse assim, sequer nós nos moveríamos. Fala sério, você sairia de um lugar que está tudo funcionando? Sai não, querido, sai não. A gente não sai. Está tudo bem, tudo tranquilo, tudo em paz. E a gente acha que o problema veio para roubar nossa paz. Não, o problema veio para nos colocar no caminho de Deus. Só isso. Porque senão a gente fica. Aí Deus diz assim: deixa eu chacoalhar, deixa eu te balançar, deixa eu te estabelecer, deixa eu dizer para você, deixa eu dizer para alguém que está aqui, ó, está aqui. Deus está chacoalhando, mas para te levar para um novo propósito. Eu preciso dizer para alguém que está aqui, ó, aqui na minha frente. Eu preciso dizer para você, querido, nesse chacoalhar de Deus, Deus vai dar aquilo que é surpreendente sobre a sua história. Fica tranquila, fica em paz. O Senhor está dizendo: esse novo mover é para te levantar para novos propósitos sobre a sua vida. Eu preciso dizer para alguém que está sentado aqui, ó, Deus está dizendo: acalma a tua alma, descansa o teu coração. Eu estou movendo para te colocar de novo no centro do milagre que eu tenho reservado para você. Me deixa terminar dizendo aqui: ainda que tudo pareça impossível, somente continue caminhando. Ele fará o extraordinário sobre a sua vida. Não desista. Você pode se colocar em pé, querido? Você não está sozinho. Não está. Não está. Deus está na frente. Deus está atrás. Ele está guardando, Ele está vigiando, mas Ele está movendo. Ele precisa fazer você entrar pelo esse caminho novo, porque será uma nova experiência, uma nova vivência, mas Ele abrirá novos propósitos sobre a sua vida. Você pode fechar os seus olhos?